A OBA está chegando cada vez mais perto e hoje eu vim aqui para te contar minha experiência com essa Olimpíada, desde a fase nacional até a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Esse é o primeiro de 3 vídeos em que eu vou contar tudo que eu passei, tudo que eu fiz para conquistar as minhas medalhas nas Olimpíadas de Astronomia. Então vem comigo que você pode aprender bastante coisa com as experiências que eu tive e com as coisas que eu aprendi também. Fala galera braba da astronomia, se você não me conhece, fique tranquilo porque nesse vídeo você vai me conhecer bastante. Eu sou Bismarck Mesquita e esse aqui é o canal Rapadura Cósmica, é onde eu posto vários conteúdos relacionados à astronomia para Olimpíadas. Também é aqui onde muitos estudantes vêm me agradecer pelas aulas gravadas aqui no canal quando recebem a notícia de que foram medalhistas na Olimpíada de Astronomia. Há poucos anos eu estava no mesmo local que você, procurando por conteúdos de astronomia aqui no YouTube. Infelizmente na época não haviam muitos canais especializados nisso, em astronomia para Olimpíadas, e esse foi um dos motivos que me levou a criar esse canal. Então se você não é um inscrito, já se inscreve para acompanhar todo esse conteúdo bem mais de perto. Mas vamos começar pelo começo. Não sei você, mas eu sempre gostei de astronomia, sempre. Eu sempre assistia várias coisas que passavam na TV sobre astronomia, sempre tinha muita curiosidade. Uma época da escola que eu não me esqueço foi o 3º ano do ensino fundamental, em que a gente começou a estudar os planetas na matéria de ciências e eu simplesmente amava aquele conteúdo. Cara, aquilo era simplesmente incrível, eu ficava deslumbrado só com a ideia de existirem tantos mundos afora pelo universo. Ainda mais alguns maiores que a Terra. Isso é demais, né? Quando você para pensar no quanto sabemos pouco sobre o universo, sua curiosidade não tem limites. Porém, durante quase toda a minha vida escolar, eu era sempre o único que gostava de astronomia. Não tinha amigos que também tinham esse mesmo gosto. Eu era sempre o único doido por astronomia. Isso só veio mudar no meu 2º ano do ensino médio. Esse foi o primeiro ano em que eu participei da OBA e ganhei a minha primeira medalha. Isso aconteceu porque meus amigos me disseram que haveriam aulas de astronomia no Instituto Federal preparatórias para a OBA e eu fui lá participar, mesmo sem saber que a minha escola participava ou não da OBA. Eu não sabia se a minha escola ia participar, mas eu fui simplesmente para poder estudar astronomia, porque era realmente algo que eu gostava muito. Nessa época eu era bem desligado de qualquer coisa que tinha na escola, não tinha nada que atraísse muito a minha atenção. Para você ter ideia, olha o tipo de coisa que eu fazia no meu 1º ano do ensino médio. Essa é uma das coisas que me faz produzir conteúdo aqui, é querer fazer com que isso chegue ao máximo de pessoas possível. Porque se eu soubesse que existia uma Olimpíada de Astronomia no meu 7º ano, eu teria feito de tudo para participar dela no meu 7º ano, e em qualquer ano da escola em que eu estivesse. Infelizmente eu só a conheci no 2º ano do ensino médio, já um pouco tarde, mas tudo bem, isso acontece. Mas aí um pouco depois eu descubro que a minha escola sim participa da OBA e aí eu começo a estudar totalmente para isso. Eu estava começando a entrar nesse mundo das Olimpíadas. Eu era um estudante de escola pública aqui da rede estadual do Ceará e ia assistir às aulas no Instituto Federal. Naquela época eu já ouvia falar das seletivas de astronomia, que classificavam os 10 melhores estudantes do Brasil inteiro para participar das Olimpíadas Internacionais. Aquilo para mim era simplesmente surreal, eu achava que apenas os maiores gênios do Brasil conseguiam chegar até o top 10. Foram cerca de 3 meses de preparação até a OBA. Nossa, eu lembro que no dia da prova eu estava tão nervoso que eu tremia, parecia que era o momento mais importante da minha vida toda. Na hora de fazer a prova eu fiz várias contas erradas, depois apaguei, refiz, mas aí entreguei a prova e fiquei um tempo sem ter alguma notícia da Olimpíada. Se passaram alguns meses e aí eu parei de estudar astronomia, comecei a estudar um pouco de física, que foi uma coisa que eu descobri que gostava naquela época. Mas aí as notícias da Olimpíada vieram, e vieram de uma vez. Eu recebi a lista de classificados para seletivas de astronomia. É um processo seletivo que classifica os estudantes do Brasil para representar o Brasil nas Olimpíadas Internacionais. E são várias fases nesse processo. Você não faz ideia da alegria que eu senti na hora que eu vi o meu nome
na lista de classificados para a primeira fase desse processo. Eu saí pulando pela casa toda. Eu tinha passado vários meses sem notícia da Olimpíada. Não sabia minha nota, não sabia se tinha ganhado medalha, mas estava lá o meu nome na lista de classificados para as seletivas de astronomia. Eu parei tudo que eu estava estudando para estudar 100% astronomia, comecei a estudar os conteúdos que a OBA mandava pra gente e aí fiquei totalmente focado naquilo. Pouco tempo depois, saiu também a lista dos medalhistas e eu fui medalhista de prata naquele ano. Essa aqui para mim é simplesmente a medalha mais bonita da OBA que existe até hoje. Ela parece um planeta Saturno. Eu continuei estudando para a seletiva. Essa primeira fase era online e tinha 3 provas. Essa fase tem um nível muito acima da OBA, muito mesmo. Naquele ano de 2018 eu não consegui passar para outra fase da seletiva, mas isso só me mostrou o quanto aquilo seria um objetivo muito grande e difícil de se alcançar. A gente já estava no final do ano, mas eu decidi que o que eu mais queria era chegar em uma Olimpíada internacional. E com isso vieram várias ideias. Eu tive a ideia de criar um grupo de estudos na minha escola. Eu fiz um plano de estudos para mim que duraria o ano inteiro, totalmente focado nas seletivas. E quando começou o ano de 2019, eu já estava estudando a segunda apostila da coleção Iota, que é uma série de 5 apostilas com vários conteúdos legais de astronomia. Na época, eu achava que para mim chegar na internacional bastaria eu estudar essas apostilas e o livro Astronomia e Astrofísica do Kepler. Só bem depois eu descobri o quanto eu estava errado. Durante o ano de 2019, eu segui estudando essas apostilas, eu consegui fazer um ótimo grupo de estudos lá na minha escola com a ajuda do meu professor de física e de um amigo que eu conheci lá no preparatório que eu fiz, e a gente fez todo um preparatório completo para a OBA naquele ano. Então eu estava pela primeira vez dando aulas de astronomia. Nós participamos da OBA e da Momfog, e esse mesmo grupo de estudos se tornou um clube de astronomia que nós temos até hoje lá na escola. Em 2019 eu consegui uma medalha de ouro na OBA e novamente eu passei para as seletivas online de astronomia. Até aqui já tinha completado um ano que eu estava imerso nesse mundo das Olimpíadas. Só que agora eu estava estudando ao lado de vários alunos, de vários amigos que também gostavam de astronomia. Então era um sentimento muito bom. Além de ter conseguido 2 medalhas na Olimpíada Nacional. Só que eu queria bem mais. Eu estava dando tudo de mim para conseguir passar das seletivas de astronomia. Então aconteceram algumas coisas que mudaram completamente a forma como eu via a Olimpíada, a forma como eu me preparava. Só que até aqui já tem bastante coisa para a gente conversar e essa história continua no próximo vídeo. Para conseguir as minhas 2 medalhas da OBA, eu estava fazendo 3 coisas principais, que são as 3 coisas que eu sempre falo, os 3 pilares da nossa preparação, que é você estudar da melhor forma que você puder todos os conteúdos, fazer bastante questões e vários simulados. Só que nos próximos vídeos a gente pode detalhar mais sobre isso. Mas com o que eu falei até agora, já dá para você perceber algo muito importante. Dependendo de como você está disposto a viver isso, a OBA pode não ser apenas uma competição para ganhar medalha, pode ser muito mais. Para mim foi muito mais. A Olimpíada me trouxe amizades que gostavam da mesma coisa que eu, gostavam do mesmo assunto que eu, me fez ter vontade e coragem de seguir um objetivo, mesmo que ele parecesse ser muito difícil. E uma coisa muito importante, tão importante quanto tudo isso, me ensinou a ser um estudante autodidata, que gosta de aprender e que vai atrás das coisas que quer aprender. Quando eu quero aprender algo novo, eu vou atrás disso e eu sei que eu vou conseguir aprender. Então, dentre várias coisas, só essa fase inicial da OBA me trouxe tudo isso. Você pode estar fazendo a OBA simplesmente para ganhar uma medalha e você faz bem em correr atrás da sua medalha, mas se você estiver disposto a viver isso, principalmente ao lado de outras pessoas, eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito mais incrível. Vamos fazer uma coisa legal. Me conta aí nos comentários qual é a sua experiência com a OBA. Você vai fazer a prova pela sua primeira vez? Você já conquistou alguma medalha? Você já tentou, mas não conseguiu e vai tentar de novo? Me fala como é a OBA a partir da sua visão. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o seu amigo que vai fazer a OBA, ou então com alguma pessoa que não conhece a Olimpíada, quem sabe algum amigo seu te acompanhe na sua jornada. Eu vejo você na continuação desse vídeo que já vai estar bem aqui em cima.